Sejam bem-vindos ao Quadrado Teológico, o quadro da Igreja Batista Sul, onde nós conversamos sobre assuntos polêmicos da nossa sociedade, do nosso dia a dia. O nosso tema de hoje é: o que um crente deve pensar sobre aborto? Antes da gente responder essa pergunta, eu queria te convidar a já curtir esse vídeo, compartilhar com alguém, porque esse assunto é um tema bem relevante, principalmente nos dias que nós vivemos hoje, onde cada vez mais se fala sobre a pauta do aborto, da legalização do aborto, e tem sido cada vez mais comum nós vermos crentes falando coisas como: eu sou cristão, sou contra praticar o aborto, mas sou a favor da legalização do aborto. E essa fala é um pouco incoerente. E para responder melhor essa pergunta, nós vamos abrir a palavra do Senhor em Jeremias, capítulo 1, verso 5. O Senhor diz assim para Jeremias: antes de você nascer, eu te separei e te designei profeta entre as nações. Então veja bem, antes que Jeremias fosse formado no ventre da sua mãe, o Senhor já o conhecia e já o tinha separado para uma missão específica que tinha para ele. Temos também o Salmo 139, onde o salmista diz o seguinte: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe, graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Então a gente vê aqui nesse salmo que o processo da gestação, ele não é um processo aleatório, ele não é um processo que acontece por acaso, ele não é um processo simplesmente automático. Mas uma vida no ventre, ela é formada pelo próprio Deus. O próprio Deus está em processo ativo na formação de um novo ser humano à sua imagem. Ali dentro do ventre, nós não temos um simples amontoado de células ou um ser que não é ainda uma vida, mas nós temos uma vida humana que está sendo tecida pelas mãos do próprio Deus. E não apenas tecida, mas o salmista diz que os teus olhos viram a minha substância ainda informe, ainda antes de ter aquela forma humana, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Então, antes que houvesse os nossos dias, antes que nós existíssemos no nosso primeiro dia, os nossos dias completos já tinham sido determinados pelo Senhor. E por fim, nós temos um texto em Êxodo, capítulo 21, do verso 22 ao verso 25. Esse texto está num contexto da lei de Moisés, onde Moisés está ensinando ao povo ali a lei do Senhor, que eles deveriam praticar, que eles deveriam viver. E de uma forma geral, um princípio geral na lei de Moisés é que danos materiais eram reparados de forma material, mas danos à vida exigiam pena de morte. E aqui nós vemos o seguinte nesse texto: se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas, se houver dano grave, então o castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Essa primeira parte que fala se causarem um aborto, mas sem danos mais graves, está relacionada a um parto prematuro. Aquele bebê nasceria antes do tempo, trazendo ali um susto para a família, mas não haveria um dano à sua vida, ele sobreviveria. Então, a penalidade dos homens que causaram isso seria de uma indenização. No entanto, se essa mulher aborta com um dano mais grave, ou seja, com a morte do bebê, a pena, então, é vida por vida, olho por olho, dente por dente, e essa é a penalidade para quem tira a vida de um outro ser humano. Então, a gente vê aqui nesse texto a equiparação da vida de um bebê no ventre com a vida de qualquer um de nós. A própria palavra do Senhor, ela já é suficiente para nortear a forma como nós pensamos, sobretudo na nossa vida. Mas além da palavra do Senhor, nós temos ainda o argumento da própria biologia. A biologia prova que a vida, ela começa no momento da fecundação.
A fecundação é o único momento da gestação em que acontece uma mudança no próprio ser. Algo que não existia passa a existir. Após a fecundação, todas as mudanças são de desenvolvimento e não de criação ou de surgimento da vida. A fecundação faz com que antes eram duas células de duas pessoas diferentes, que se você pegasse a célula do homem, fizesse um exame de DNA, você encontraria o DNA daquele homem. Se você pegasse o óvulo da mulher, fizesse um exame de DNA, você descobriria o DNA daquela mulher. Mas quando eles se unem e formam um zigoto no momento da fecundação, você ali não tem mais o DNA do pai, nem o DNA da mãe. Você tem um novo DNA. De quem é esse DNA? Do próprio bebê. E, por fim, a própria legislação diz que todos têm o direito à vida. E na própria Constituição também nós sabemos que o direito à vida, ele é superior a outros direitos. Então, o direito à vida daquele bebê é superior ao direito de qualquer outra liberdade, de qualquer outra preferência. Então, nós como cristãos que nos pautamos pela palavra e que, além da palavra, ainda temos outros conhecimentos que nos trazem também informação sobre a vida no ventre ser de fato uma vida humana e biblicamente uma vida que está sendo formada pelo próprio Deus, nós como cristãos não podemos jamais ser favoráveis ao aborto. O aborto é o assassinato de uma vida e a palavra do Senhor em Êxodo 20, nos 10 mandamentos, diz expressamente, não matarás. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós como cristãos não podemos jamais aprovar o aborto. Deus abençoe e fique com Deus.